A paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui direto dos estúdios do Departamento de Comunicação da Assembleia de Deus em Upanema, Rio Grande do Norte, para mais um programa EBD em Ação. Todos os sábados, a partir das 14 horas, nós apresentamos esse programa. Você tem um encontro marcado com a gente tem um encontro marcado com você. Você que ama o estudo sistemático da Bíblia, a Palavra de Deus, nós debatemos aqui a lição da classe de adultos e daqui a pouquinho eu vou apresentar para você a lição que nós estamos debatendo durante esse trimestre, tá certo assim? Todos os sábados a partir das 14 horas, nesse canal, nesse horário você tem um encontro marcado conosco, e nós temos um encontro marcado com você. Você sintoniza a Rádio Web AD Upanema e também ao vivo pelo YouTube ADU TV. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para todas as notificações, para quando nós estivermos ao vivo, você ser notificado pelo YouTube. Não se esqueça também, irmãos, de compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu like, seu joinha, também comentar, dizer de onde você está nos assistindo, suas sugestões, suas críticas também, a gente aceita. Você coloca lá e depois a gente ver os seus comentários, tá certo assim? Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para todas as notificações, para quando nós estivermos ao vivo você ser notificado. E se você ainda não baixou o aplicativo da Web Rádio, é só você pesquisar no seu celular, está disponível tanto para o sistema Android como também iOS. Você pesquisa Rádio Web AD Upanema, baixa o aplicativo, você vai ouvir os mais belos louvores e a nossa programação ao vivo, certo assim? Deixa eu ir para essa câmera aqui, Beno, mostrar a nossa lição. Pegou aí, certo? Ok? Nossa lição, nós estamos no quarto trimestre, Mariberto, quarto trimestre de 2025. Nós estamos estudando sobre o corpo, a alma e o espírito, com o subtema a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E nesse trimestre o comentarista é o pastor Silas Queiroz, é o comentarista dessa lição da classe de adultos do quarto trimestre de 2025. É o comentarista. Pastor Silas Queiroz é um grande escritor da nossa CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil, e também um pastor renomado na área do ensino. É o nosso comentarista. Também quero apresentar aqui para vocês o livro, um livro também, que é um livro do pastor Silas Queiroz, que também é o complemento, se você gosta de estudar as lições, não se ater só na lição, que é também uma coisa a mais, né? Se aprofundar melhor, está aqui o livro também, com o mesmo tema. Tem também o Ensinador Cristão e tem outras fontes, além da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Antes de eu começar aqui, eu quero apresentar o nosso comentarista de hoje, o presbítero e segundo vice-presidente da nossa igreja, diretor do DENEC, Departamento de Ensino aqui do Tempo Central, o presbítero Antônio Herberto. Pai do Senhor Herberto, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. A paz do Senhor, Jordá, que para mim é um prazer estar com você aqui para juntos fazermos o programa e queremos dizer que o nosso pastor, por motivo reconhecível, não pôde estar presente, e o nosso irmão Erivan também. Muito bem. Quero fazer o convite, Herberto, a todos que nos acompanham para participar todos os domingos a partir das 9 horas da Escola Bíblica Dominical aqui no Tempo Central e também na congregação do Monte Oreb. Todos os dois locais começam a partir das 9 horas. Aqui no Tempo Central nós temos classes para todas as faixas etárias, desde o bebê até o ancião, e nós funcionamos 2 classes lá na escola evangélica, classe dos jovens e também dos adolescentes, mas as demais salas de qualquer outra faixa etária, todas funcionam aqui no Tempo Central, tá certo assim? Se você não participa da escola dominical, venha participar, traga o seu filho, venha também para aprender a palavra do Senhor. E lá na congregação do Monte Oreb, lá no bairro Pegas, a congregação dirigida pelo presbítero Francisco Gondim também tem classe para todas as faixas etárias, tá certo assim? A escola dominical funciona na escola Maria Gorete,
também a partir das 9 horas, por conta da reforma que está tendo lá na congregação, tá certo? Os trabalhos funcionam num prédio lá, alugado, que você já sabe onde é, mas a escola dominical funciona na escola Maria Gorete, também a partir das 9 horas, certo assim? Vá lá e participe da escola dominical. Mãe Berta, nós vamos estudar nesse domingo agora a 7ª lição. Isso. Chegamos já passando da metade desse trimestre, né? Nós vamos estudar sobre os pensamentos, Roberto. É bem interessante, né? Os pensamentos, segundo o nosso comentarista aqui, é a arena de batalha na vida cristã. O texto áureo diz assim, Roberto: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Foi Paulo falou aos Filipenses capítulo 4, versículo 8. A verdade prática diz assim: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. E nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Se você tem Bíblia em casa, é só você nos acompanhar. Filipenses, Beno, capítulo 4, Filipenses 4, versículo 8 e 9. Depois, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 até o versículo 5. Certo? Filipenses, se você tiver uma Bíblia em casa, você pode acompanhar. Se tiver a lição, também você pode nos acompanhar. Filipenses 4, versículo 8 até o versículo 9. Depois, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 e até o versículo 5. Irmão Josa, eu estou no trabalho, não estou com minha Bíblia aqui, nem estou com minha lição. Não se preocupe. Se você não tem Bíblia nem lição aí, vai passar. Os meninos vão colocar, Beno vai colocar aí no seu rodapé do seu celular ou da sua TV, para você não perder nada. Aqui você não perde nada, certo? Não perde nada. A leitura, os versículos vão passar aí no rodapé, para que você possa acompanhar. Mas, Roberto, eu vou fazer, o senhor me permite fazer a leitura? Pode fazer. Então vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 9 agora. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, Paulo dizendo, né? Isso fazei, e o Deus de paz seja convosco. Agora, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da sua milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Muito bem. Norberto, eu convido o senhor a fazer uma oração, pedindo ao senhor a sua bênção pela continuidade desse programa. Mais uma vez, saúdo a todos vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo-lhe pela leitura da sua palavra e também para Deus continuar nos abençoando neste momento aqui e em todo o tempo. E a todos vocês que estão a ouvir o ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus. Pai querido, meu Deus celestial, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui fazendo a tua obra. Contudo, nos iluminando, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, a fim de que nós discorramos acerca da tua palavra e aqueles que estão a nos ouvir possam aprender mais e mais de ti. Em nome de Jesus, que nós te oramos e te agradecemos por tudo, meu Pai. Amém. Amém. Muito obrigado, Norberto. Norberto, nós vamos estudar nessa lição, ou pelo menos nessa lição, temos
propósito para levar aos alunos, no caso os professores, né? O senhor, no caso, será um dos professores dessa lição, então terá um propósito de levar os alunos a uma reflexão profunda sobre o pensamento como a arena de batalha na vida cristã, no caso o pensamento. Como é que deve fazer isso? Deve fazer a partir da orientação bíblica. Em Filipenses 4:8, nós acabamos de ler aqui, e 2 Coríntios 10, 3 a 5, os senhores enfatizarão a importância de uma mente renovada, disciplinada e alinhada com Cristo. À luz do texto bíblico, meu Roberto, devemos levar os nossos alunos, a compreender que que pensar corretamente é um imperativo espiritual. E há aqui um pedido aqui do nosso comentarista, que o Senhor, ele diz assim, que o Senhor nos capacite neste ensino tão necessário nos nossos dias, né? Por que ele disse isso? Imagino porque há tanta deturpação, né, Roberto? Ensinamentos que entram na nossa mente, que atrapalham nossos pensamentos. Então, acredito, como o comentarista aqui, que esse assunto é um assunto de extrema importância nos dias atuais. E, meu Roberto, nessa lição, nós temos pelo menos 3 objetivos, ou que os senhores tentarão passar para os alunos. Quais são eles? Primeiro, meu Roberto, o senhor deverá levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Segundo objetivo, meu Roberto, o senhor deve encorajar os alunos a assumirem responsabilidades ativas sobre os seus pensamentos, conforme a instrução bíblica que nós acabamos de ler em Filipenses 4:8. E o terceiro objetivo, os senhores deverão conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual, travada na mente, e a necessidade da vigilância contra o pensamento maligno e destrutivo. São 3 objetivos não fáceis, né? Nós observamos aqui, são pensamentos, 3 objetivos não fáceis, mas que Deus, eu vou fazer aqui o pedido mais uma vez do nosso comentarista, que o Senhor capacite os senhores neste ensino tão necessário nos últimos dias. Então, Roberto, eu já vou começar com o senhor e dizer que na quinta lição dessa revista, né, nós fizemos um estudo introdutório sobre a alma. Isso. Nós estudamos sobre o corpo, né, e estudamos sobre a alma, né, que o pensamento tá, e nós vamos já dizer aqui que são coisas intrínsecas. Isso, né? Então nós na quinta lição a gente fez um pequeno estudo introdutório acerca da alma. O que nós vimos nessa lição? Nós vimos que junto com o espírito, no caso a alma, junto com o espírito, eles são inseparáveis. Isso. Né? Isso. A alma, ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. A alma e o espírito. E o espírito, né? Nós também aprendemos uma síntese dos seus principais atributos, que são sentimentos, intelecto e vontade. Isso. Ou seja, eu penso, eu sinto e eu ajo. Assim? Isso. O intelecto é a parte cognitiva, tá certo? Isso. O aspecto racional da alma. Compreendemos também que a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer e compreender. Olha como é importante essa lição, né? É interessante, né? E nessa lição nós vamos estudar a respeito do pensamento, meu Roberto. Isso.
que segundo um dágio aí, é terra que ninguém anda, né? O pensamento, né? Então, irmão Alberto, eu quero passar a palavra para o senhor, eu quero já devolver a sua lição aqui, irmão Alberto, e o senhor me passa a minha, o programa é assim mesmo. Quero passar para o senhor falar sobre a visão introdutória do pensamento, irmão Alberto. Irmão Alberto, deixa eu aqui, antes que o senhor começar, deixa eu só avisar o nosso comentarista aqui, os nossos irmãos internautas, que hoje o programa está sendo gravado, não vai ser possível o chat ao vivo, tá certo? Mais uma vez, houve a necessidade da gente gravar o programa, então não vai ser possível o chat ao vivo e a gente lê ou lê seus comentários, certo? Não vai ser possível. Porém, não deixa de você comentar, não é proibido. Você comenta, deixa o seu comentário lá, que depois a gente vai observar e responder os seus comentários, tá certo assim? Muito obrigado aí pela compreensão. Merberto, uma visão introdutória sobre Muito bem. os pensamentos. Paz do Senhor, Merberto. A paz do Senhor, irmão Josadac. A paz do Senhor, meu dileto, rádio ouvinte, telespectador, que hora nos escuta. Muito bem. A parte introdutória, que é muito importante, nós já a estudamos na quinta lição, que fala sobre a parte imaterial, que é alma e espírito, que a alma é inseparável do espírito, e nela estão os atributos que é sentimento, intelecto e vontade. E no intelecto estão a parte de raciocínio, de pensamentos, certo? E outros fatores. E essa parte deve ser bem cuidada, que é a parte do intelecto, a parte racional, a parte dos pensamentos, porque isso é muito importante. E vejamos bem aqui, na parte introdutória, irmão Josadac, a gente deve buscar lá na experiência que tiveram o casal Adão e Eva. Adão e Eva. E a gente pode recorrer ao estudo da antropologia bíblica, certo? Nessa experiência do primeiro casal, como está lá em Gênesis, os fundamentos de nossa compreensão teológica. A gente pode ver ali os traços da personalidade humana se manifestando ali naquele casal, certo? Quanto ao aspecto racional, é visto na capacidade de comunicação, na parte de compreensão e governo do homem sobre a criação e através do seu relacionamento com Deus, o Criador de todas as coisas. Então isso é visto na vida do casal através desse atributo que Deus o deu na alma da pessoa, na alma daquele casal. E a gente vê através disso, como está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28, capítulo 2, versículo 18 ao 23, e capítulo 3, versículo 8. A gente vê esses traços importantíssimos na vida deste casal. Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Isso é parte fundamental do intelecto evangélico do homem, do ser humano, certo? O exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Deus havia dito a Adão que dos frutos que estavam ali, nas árvores, eles poderiam comer. Mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, dela você não pode comer, Adão. E, consequentemente, Eva também não pode comer. E eles entenderam, Norberto? Entenderam. O pecado foi produzido pela serpente. Isso. Que desdisse
o que Deus tinha dito, mas o que Deus tinha avisado a eles, eles pensaram, raciocinaram e entenderam. Aí veja bem, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4, a gente pode ler aí. Beno, pode botar aí, Gênesis capítulo 3, versículo 4. Gênesis capítulo 3, versículo 4, a gente pode ver aqui, ó. Então a serpente disse à mulher, bota o versículo 3 antes aí, o versículo 3, isso. Não, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, pode ir colocando. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Quer dizer, Deus havia lhes dito que se eles comessem, morreriam. Mas a serpente, certo? Enganando-os, disse-lhes, não, vocês não vão morrer não. Bota o versículo seguinte, meu amado. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, pode colocar, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quer dizer, ela caiu no laço do inimigo. Deus disse que não comesse. Então, ela comeu, ela olhou, desejou, viu que o fruto era desejável para se comer e tal. Ela usou os 3 atributos. Ela pensou, ela sentiu o desejo e agiu. Pronto. Ou seja, ela usou aí os sentimentos, o intelecto e a vontade. Isso. Aí veja bem, comeu, desobedeceu. E daí veio o pecado. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2,14, 1 Timóteo 2,14, veja bem aí, 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Amém. Quem foi enganado aí não foi Adão, foi a mulher que foi enganada. Ela caiu em transgressão. Quer dizer, ela poderia não ter comido, porque Deus havia dito ao seu esposo que não comesse. Então ela desobedeceu, ela dialogou com o diabo, entendeu? Com a serpente, que nela estava introduzido o diabo, na serpente, e caiu no laço, e levou para Adão. E Adão não pensou no que Deus havia dito, entendeu? Porque se ele tem pensado no que Deus tinha dito, ele não teria comido. Porque Deus havia lhe dito que ele não comesse, porque se comesse morreria. Mas ele caiu no laço, entendeu? Mas ele não comeu enganado. Ele comeu desobedecendo a Deus, porque Deus disse a ele que não comesse. Mas por que a mulher foi enganada? Porque ela dialogou com o inimigo. E o inimigo tentou desvirtuar, distorcer o que Deus havia dito e introduziu nela e ela caiu no laço. Então ela foi enganada, mas Adão não. Mas Adão deveria ter pensado bem ordenadamente e não ter comido, porque Deus havia lhe dito, bem explicado, que não comesse. Norberto, nesse segundo tópico aqui, fala sobre conceitos e origens. O senhor vai já falar sobre isso, né? Que há origem de pensamentos, né? De conceitos de pensamento, né? Aos conceitos de origem. Só que, interessante saber disso, Norberto, antes do senhor entrar, é que qualquer que seja a origem de um pensamento, eu posso aceitar ou não aceitá-lo. Isso. Eu tenho esse poder de aceitar ou não aceitar, ou aprová-lo e não aprová-lo, não é assim? Isso. Nós temos esse poder.
Porque os pensamentos do ser humano, ele tem que passar por um crivo. O pensamento vem e cabe a você aceitá-lo ou rejeitá-lo, reprová-lo ou aprová-lo. Então, isso, o homem, a mulher, o ser humano só pode aprová-lo ele tendo o cuidado de analisá-lo de acordo com a palavra de Deus. Por isso que o meio pelo qual a gente pode pensar de modo coerente com a palavra de Deus, se nós conhecermos a palavra do Senhor. Porque a gente conhecendo a palavra do Senhor, a gente dá para assumir o pensamento que é aprovação ou que é reprovação. Então, por isso que é bom nós conhecermos a palavra do Senhor nosso Deus. Entendeu? Quantos homens de Deus, eu escutando o pastor Silas Queiroz, ele chegou a dizer que homens de Deus sofreram com pensamentos maus, que eles não gostariam de pensar, e aqueles pensamentos vinham, ele pensava e tal, sofreram muito com isso. Mas há pensamentos que a pessoa gosta e os pensa, certo? E os pensa. Aí isso traduz para a vida deles um rebaixo de moral quando eles executam-no, certo? Quando eles praticam-no, isso traz para eles um prejuízo moral e também na saúde psicológica dessas pessoas, porque depois vem os sofrimentos, vem os problemas surgindo por conta dessas coisas. Que, diga aí, a pessoa com turbilhão de pensamentos maus sobre si, isso produz desgosto na vida da pessoa, dissabores, que torna aquela vida sem agrado para ele próprio, irmão Josadac e meu dileto amigo. Então, por isso que é bom que a pessoa examine sempre a palavra de Deus para dar lugar a si próprio em pensar coisas boas. Em pensar, por exemplo, é aconselhável até que você estude a palavra de Deus e aprenda textos e até versículos. E nas horas em que você está repousando em casa, ou no seu escritório, ou no seu trabalho, mastigue aqueles versículos maravilhosos que você aprendeu e substitua por esses pensamentos aí. Isso aí é que vem prejudicar. Um dos recursos. Então, esses são recursos que faz com que você espiritualmente se sobressaia muito bem. Deixa eu falar aqui já sobre as características, meu Roberto. Terceiro subtópico. Meu Roberto, nos pensamentos, ou nessa safra, eu vou até falar assim, nessa enxuvada de pensamentos imaginários, claro, pensamentos imaginários, né? E os pensamentos imaginários, eles podem se refletir em práticas, assim, em práticas. O ser humano, ele pode construir, Norberto, na mente, cenários, esses pensamentos, cenários silenciosos, barulhentos, né? Pode ser simples e pode ser também complexo, não é assim? Isso. Né? Agora, tem pensamentos que eles são de origem internas. E tem pensamentos que são de origem externa. E esses pensamentos, eles podem causar
pontos na vida de vocês, ou do ser humano, que traduzem inquietação, desassossego, entendeu? E também você pode ficar uma pessoa desnorteada por conta de tanto pensamento que vem sobre sua mente, causando problemas terríveis que deixam você sufocado. Então, por isso que o homem, ele deve ter cuidado com os seus pensamentos. E Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele diz aqui no capítulo 4, versículo 8, como já foi lido aqui por Josadac, na lição que nós estamos estudando, está até no textuário: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, a gente é instruído a pensar no que é bom, entendeu? Agora, bem verdade que você é visitado muitas vezes por pensamentos que lhe sufocam. Eu até falei e repito que o pastor Silas Queiroz, ele chegou a dizer que teve homens de Deus que sofreram com pensamentos desagradáveis, irmão Jodá, que vinha à mente deles, entendeu? Mas, que sufocaram, causaram problemas para eles não gostavam. Interessante, Roberto, aqui, eu lendo... esses pensamentos, as origens, né, as características de pensamentos, né? Onde se cria isso? Na mente, claro. Na mente, né? Aí, segundo o comentarista disse aqui, que se cria esses pensamentos na mente a partir de conteúdos que obtém por meio de órgãos dos sentidos. É interessante, né? Você pode criar pensamentos por órgãos dos sentidos. Por exemplo, pelos olhos externos, né? Pela audição. Pelo ouvido, pela audição. Pela boca, pelas mãos. Sim. Pelo tato. Sim. Você criar pensamentos até pelo nariz, Roberto. Aí aqui um conselho aqui. Por isso, abster-se de toda a aparência do mal é essencial. Abster-se de toda a aparência do mal. Quer dizer, se você está em frente a algo inconveniente, é bom que você se afaste. Isso é pelos olhos. Para quê? Para que você não olhe. Você veja bem, a mulher, Eva, estava ali em frente àquele fruto da árvore. Ela cobiçou. Então, o remédio é se afastar, se abster. Porque se você estiver ali olhando, então você pode cair. Por isso que o patriarca Jorge, o Jodadá, que diz: fiz concerto com meus olhos. Como os colocaria ou poria uma virgem? Então, se afaste daquilo que é mal. Entendeu? Não cobice, não fique olhando, se afaste. Porque você está sujeito a cair. Pelo ouvido, em ambientes... Pelo ouvido, você não deve estar ouvindo coisas inconvenientes, entendeu? A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém. Nem tudo me convém. Então, eu devo ser um homem prudente. Olha o que diz aqui no texto, na verdade e prática. O cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Então, a gente deve ser uma pessoa sábia, prudente, entendeu? Ponderável, de ponderação, de reflexão. Aquilo não dá para mim. Então, se afastar. Porque eu tenho que preservar minha mente, tornando
os meus pensamentos obedientes a Cristo. Porque o pensamento, ele está em uma das faculdades da alma, que é o intelecto, entendeu? Quando você produz pensamentos e dá expansão a ele, dá liberdade a ele, o que pode acontecer? Ele vai influenciar o seu sentimento. E por que não dizer, influencia também a vontade. E muitas pessoas têm caído aí, certo? Têm cedido ao inimigo por conta disso, por conta dos pensamentos, que não são bem cuidados. E o comentarista disse que, por conta desses, ele disse assim, podem surgir gravíssimos pecados. Isso. Muito bem. Gravíssimos pecados, Muito né? bem. Assim? Pois não. Mariberto, o senhor quer concluir aí? A gente vai já passar para o segundo tópico, complementar mais alguma coisa? Então, vamos passar para o segundo tópico, né? Segundo tópico? Antes, deixa eu dar um recadinho aqui aos nossos internautas, né, os irmãos que estão nos assistindo. Quero, mais uma vez, fazer o convite a você para participar da Escola Bíblica Dominical de todos os domingos, a partir das 9 horas, aqui no Templo Central, e lá na congregação do Monte Oreb, dirigida pelo presbítero Francisco Gondim de Araújo, também o presbítero Celto Rógenes, né? Tem uma equipe lá maravilhosa, lhe esperando para a Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, a partir das 9 horas. A Escola Bíblica Dominical, lá no Monte Oreb, lá no bairro Pegas, funciona na Escola Maria Goretti, certo? Escola Maria Goretti, também a partir das 9 horas, lá tem, todos os domingos, Escola Bíblica Dominical. E aqui no Templo Central, a partir de 9 horas também, Escola Dominical para todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias. Apenas na escola evangélica, funcionamos 2 salas, que é os dos jovens e os adolescentes, mas as demais, todos aqui no Templo Central. Então participe da Escola Dominical todos os domingos a partir das 9 horas. Roberto, vamos para o segundo tópico, né? O tempo corre rápido, né? A gestão dos pensamentos, Roberto. Fala aqui, Roberto, sobre o imperativo ético e espiritual, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso aqui. Olha, o imperativo ético e espiritual, a gente vê aqui Paulo ele escreveu essa epístola aos Filipenses, foi a 4ª e última carta que ele escreveu da prisão. Ele estava na prisão. Mas o epíteto é uma qualidade boa da epístola, que fala muito em alegria. Por isso que é chamada de epístola da alegria. A gente vê Paulo sempre falando alegrai-vos. Aqui no capítulo 4, versículo 1 da epístola aos Filipenses, ele diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes do Senhor. Certo? E a gente vê aqui no capítulo 2, versículos 1 e 2, pode botar aí, meu amado. Filipenses, capítulo... portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entreináveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor. Segura aí, meu amado, segure. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Aqui você poderia escrever aqui, fazer com que completar o meu gozo, quer dizer, sintam o mesmo para que o meu gozo seja completo. A gente poderia dizer assim, mas ele está na ordem inversa. Mas tudo bem, isso é maravilhoso. Isso serve para que nós busquemos uma interpretação maravilhosa aqui, ó. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Então aqui poderia ser assim, ó. Sintam o mesmo, tendo o mesmo amor, e tendo só coisa boa aí, o meu gozo fica completo, entendeu? Filipenses, a gente senta aqui, a gente pode até buscar aqui
Ainda lá, capítulo 1, versículo 3 e 4, da mesma epístola, capítulo 1, versículos 3 e 4. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. E o versículo 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. A gente tem aqui a alegria do apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, falando sobre a igreja de Filipos, que deveria ter esta alegria, entendeu? Mas possui também uma contundente, certo? Uma decisiva afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Quer dizer, aqui nós vemos o imperativo ético e espiritual. Paulo dizendo aqui, ó. Olha o que Paulo diz aqui. Nisso pensai. Quer dizer, todos nós devemos pensar nisso. Desejar o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se algum louvor, e se alguma virtude, pensar nisso, pensai, ó. O verbo pensar aqui está no imperativo afirmativo. Então, é pensar naquilo que é bom. Você deve pensar naquilo que edifica alguém. Naquilo que traz edificação para você. Naquilo que traz conforto para você. Ó, veja bem, quando você transmite algo bom para alguém, você conforta alguém, irmão Josadak, e conforta-se a si mesmo. Entendeu? Quando você faz o bem a outrem, você faz o bem a você. Porque Deus, Ele nos fez assim, para que nós façamos o bem a cada um. Porque isso faz com que nós mantenhamos um relacionamento maravilhoso, social, porque Deus quer que nós tenhamos uma vida espiritual boa e uma vida social boa. Tudo vivemos as maravilhas, em tudo vivemos uma maravilha, em tudo, quer dizer, em Jesus Cristo, porque dá o tudo para nós. Morberto, no segundo tópico aqui, falar sobre acima da técnica, né? Nesses dias, no nosso mundo que vivemos, existe uma estratégia de pensamentos terrenos. Né? Há um trabalho da sociedade com pensamentos terrenos, mas só que a palavra de Deus aqui, Morberto, ela nos orienta diferente. Ela diz assim, a palavra de Deus vai muito além e nos ensina a solução, como pensar. Diz assim, bota aí, Beno, Colossenses capítulo 3, versículo 1 aí, pra gente ler aqui. Colossenses, olha, portanto, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que, volta aí um pouquinho, que são de cima. Olha, a orientação é que, a orientação daqui, dos homens, é que nós pratiquemos os pensamentos terrenos, mas olha a orientação de Paulo aí. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Passa aí. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. A Bíblia ela vai de contramão às orientações terrenas, né? Enquanto as técnicas humanas é de que nós pratiquemos os pensamentos terrenos, a Bíblia nos orienta, irmão Alberto, de que nós pensemos nas coisas que são de cima. Isso. E não na terra. Muito bem. Acima das técnicas, isso nos traz uma compreensão também, irmão Josadak. Em nossos dias há uma profusão de técnicas. Profusão quer dizer uma abundância de técnicas. A gente, dentre tudo isso, a gente pode citar, às vezes alguém está desanimado por algo que ele pretende fazer, ou vai estar fazendo, e diz, rapaz, eu acho que isso aqui não vai dar certo, não. Aí chega alguém e diz assim, pense positivo. Quer dizer,
Pensar positivo, porque o pensamento, irmão Josadac, que é parte do intelecto da pessoa, do raciocínio da pessoa, isso não é algo da pessoa com sua própria inteligência que pode fazer isso e obter vitória, certo? E ele confiar na vitória por certo, de si próprio. Pense positivo, que dá certo. Vamos pensar positivo. Dentre outras, a gente cita isso aqui. Mas a palavra correta é essa aqui, como Paulo diz aos Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, o meio mais coerente é, claro, você pensar nas coisas que são de cima, naquilo que é de Deus, é você confiar no Senhor. Então, aí você será sempre vitorioso. A gente vê aqui também que pensar além das circunstâncias temporais, através de percepção e discernimento espiritual, com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais, comuns a toda a humanidade. É uma das metas essenciais, é você, claro, ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo. Você pode ver lá em 1 Coríntios 2:15 e 16, o que nos diz aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Então, a pessoa que é espiritual, ele discerne bem tudo. E de ninguém é discernido. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Entendeu? O Espírito Santo que está em nós, então ele dá-nos essa capacidade. Por isso que Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o Filho de Deus, aí está, o Filho de Deus tem as características de seu Pai, de Deus. Entendeu? E a gente tem que ponderar, pesar os pensamentos e ver aqueles que a gente põe em prática. E aqueles que não dão certo, é a gente clamar ao sangue de Jesus e pedir para que Deus nos purifique desses pensamentos. Para isso, meu Roberto, há alguns recursos. Sim. E segundo nosso comentarista aqui, um dos recursos é você meditar na palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, entendeu? Pô-la em prática, viver a palavra do Senhor. Estes são os recursos preponderantes pelos quais a gente se sobressai muito bem, entendeu? Pela palavra do Senhor, nosso Deus. É pedindo misericórdia a Deus, pedindo para Ele purificar a nossa mente desses pensamentos e dar-nos capacidade para que nós não pensemos isso, nem esses pensamentos venham sobre nós. Porque o pensamento tem sufocado a muitos. E tem deixado muitos psicologicamente arrasados. Portanto, meu amado, é tempo de nós cuidarmos mais da nossa mente. Meu Roberto, nós vamos já para o terceiro tópico, mas ainda tem aqui. O senhor quer falar sobre Jerusalém, Betânia? Sim. Um pouquinho? Jerusalém, Betânia, irmão Josadac, meu dileto rádio ouvinte, telespectador, Jesus Cristo, ele enfrentou ali adversidades em Jerusalém, com os fariseus, e a batalha foi grande. E tinha momentos que Jesus, ele ia para Betânia para orar, repousar, buscar a Deus. Há momentos que a gente precisa fazer isto. Há momentos que a gente precisa repousar, descansar, entendeu?
porque a batalha é grande. E a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Entendeu? E a gente precisa de buscar reforço em Jesus Cristo. Também estamos com Ele, buscando poder, graça e glória para nós enfrentarmos o inimigo. Entendeu? Muito bem. E o campo de batalha, certo? Dos pensamentos, aqui está, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Entendeu? Quando você dá lugar aos pensamentos, vamos dizer, imorais, outros pensamentos que você projeta, projeta pensá-los. São processos que você pensa, entendeu? Isso causa problemas sérios na sua vida. Deixa você arrasado. Seus sentimentos ficam decaídos. Sua vontade fica uma vontade indesejável. Indesejável. Até por você próprio. Então você deve cuidar muito disto. Muito bem. Certo? Roberto, vamos já para o terceiro tópico passando. Já nós estamos já terminando o nosso tempo. A batalha na arena dos pensamentos. Roberto, a mente é como uma arena de intensas batalhas, não é isso? Ela isso. Produz muito. Né? Então, existem influências espirituais. Por isso que eu citei agorinha, que Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, eu vou até repetir, lendo. Efésios capítulo 6, Está aqui na tela. versículo 12. Por quê? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra a carne aqui, contra o ser humano. Não temos que estar contra a carne e sangue, contra o ser humano. Porque quando a Bíblia fala de carne aqui, a gente vê aqui na leitura bíblica em classe, segundo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3 ao 5, ele diz aqui, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, irmão Jodaque. Andando na carne, quer dizer, andando nesse corpo aqui. Carne aqui, esse corpo. Não militamos, quer dizer, não lutamos segundo a carne. Com braço, não. Com lutas corporais, não. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos. Olha, veja bem aí, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez, todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quer dizer, você tem que levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Você tem que sustentar, aprender algum entendimento que vai vem querer extrapolar os limites da vontade de Deus. Você tem que prender e levá-los cativos a Cristo. Não, nós temos o Senhor, que é Cristo. Então, se há algo para você perder, mas ganhar com Jesus, então perca e ganhe com Jesus. Aquilo que você está projetando fazer para derribar alguém e obter vitória, você prenda isso e leve cativo a Cristo.
e seja uma pessoa cativa de Cristo, servo de Cristo, obediente a Cristo, submissa a Cristo. Porque você vai ganhar muito mais com Cristo. Para isso, nós temos alguns cuidados práticos. Isso. Não é isso? O comentarista nos orienta aqui. Pelo menos 3 ele... ou 4. 4 aqui ele nos orienta. Aqui, cuidados práticos. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Primeira, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produz complexo de inferioridade ou superioridade, como está lá em 2 Coríntios 10 e 13. Quer dizer, tem gente que fica distorcendo, nutrindo pensamento distorcido de si mesmo. Diz, rapaz, eu não dou para isso, eu sou uma pessoa desprezada, menosprezada, ninguém me vê, eu não dou para nada não. Não faça isso não, você tem valor. Você tem valor, entendeu? Não nutra esse tipo de pensamento na sua vida, deixando você lá embaixo. Não faça isso não. Você é importante, você tem valor. Deus quer lhe usar poderosamente. B, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Você tem que fazer isso aí, purificar a sua mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Por isso que Paulo diz lá aos Filipenses, vou repetir até, isso é uma frase muito bonita, é um versículo muito bonito, 4:8 Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. É uma ordem, o verbo está no imperativo. Nisso pensar, irmão Jordão. Então, você deve pensar nisso aí. Você deve fazer uma análise, uma avaliação de si próprio. De si próprio. Avaliação boa, viu? Não é avaliação de que você vai desprezar você próprio, não. Gente, irmãos, amados, é preciso que nós conheçamos a palavra de Deus. Hoje, nós vivemos numa época em que as pessoas estão intoxicadas de informações, irmão Josadac. Intoxicadas de informações. É uma orientação aqui do nosso comentarista, livrar-se da intoxicação, principalmente das redes sociais. Porque é muita informação e muita gente fica ali ligado nas informações e às vezes são informações não justas, mentirosas, que causam o quê? Ansiedade da pessoa, problemas sérios. Quer dizer, ao invés de você estar ligado a essas coisas, você esteja ligado à palavra de Deus. Olha, tem muita gente que não é habituada mais a parar e ler a Bíblia. Ler o que é bom, meditar, aprender, conhecer, porque as informações são traços rápidos, repassados para você, que você sustenta, mas não tem conhecimento. Não sabe os resultados, as consequências daquelas informações. E hoje é preciso que nós paremos e leiamos a Bíblia. Sentemos a nós mesmos e abramos a palavra de Deus, este livro santo, e leiamos, busquemos aprender. Oremos antes, pedindo a Deus iluminação, a fim de que nós passemos a conhecê-lo mais e mais. Mas tem gente que pega uma informação supérflua, certo? Sem ter um conhecimento aprofundado, enraizado. Aquilo às vezes é só informação mentirosa, enganosa e perturba você. Tenha cuidado. Outra orientação aqui, Norberto, outro cuidado prático é focar a mente no que edifica. Pelo menos instruir. Construir relacionamentos saudáveis. Isso. É um dos... Pronto. Porque quando você dá atenção
aos conhecimentos saudáveis, isso produz o quê? Uma vida maravilhosa para você e para quem lhe rodeia. Você tem o que dar para aqueles que estão lhe rodeando, que está perto de você. Isso é muito maravilhoso, viu, irmãos? É preciso que nós busquemos conhecer isso. O outro ponto aqui, livrar-se da intoxicação. Isso aqui é o que nós falamos aqui, né? D, focar a mente no que edifica ou pelo menos instrui. 1 Coríntios 10, 23 aí. Bota aí, meu amado. 1 Coríntios 10, 23. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, eu devo estar voltado para as coisas que são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Então, a gente tem que colocar nossa mente naquilo que edifica. Entendeu? A gente deve analisar também esses pontos aí. Houve um homem que saiu de casa em busca, irmão José, de emprego, de trabalho, e deixou sua esposa grávida. E ele passou cerca de 20 anos, isso é história de há muito tempo atrás, e eu vi um homem de Deus relatando isso. E aquele homem ia se aproximando da sua casa, e sua esposa estava, e ele avistou de longe, um homem estava sentado no colo dela. E ele sentiu aquele ódio e disse: eu vou matar os dois. Que ele não esperava a esposa dele estar com um homem no colo dela. Aí ele pensou, não vou fazer isso não. Eu vou deixar para outro dia, eu vou conversar com ela, então eu vou resolver. E ele aproximou-se dela em outra oportunidade, conversou com ela e disse: olha, eu não gostei de uma atitude sua. O que foi? O que foi que eu fiz? Eu lhe avistei com um homem sentado no seu colo. Ela disse: ali é o nosso filho. É o nosso filho. Passou muitos anos fora. Você passou muitos anos fora e meu filho estava sentado no meu colo. Então, veja bem, se aquele homem não tem pensado, tem executado, tem matado aquela mulher, sua esposa, e aquele homem, que no dizer dele era um homem que estava com ela, era o seu próprio filho. Aí tinha destruído, que é a sua esposa e o seu filho. Mas de imediato ele não fez isso. Então por isso que é bom a pessoa analisar, vamos dizer, refletir e não executar logo aquilo que você pensa. Muito bem. A Bíblia diz, Tiago chegou a dizer, após Tiago, usado pelo Espírito Santo, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Aí a gente pode dizer assim, pode parafrasear esse versículo. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para praticar coisas que você pensa. Então tem que se analisar direitinho. Muito bem. Roberto, eu vou deixar a conclusão para o senhor, para a sala de aula, para que o senhor não fale tudo aqui no programa, para deixar os nossos internautas. Nós já passamos muito do horário. Então eu quero agradecer a você que esteve conosco durante essa hora, mais de uma hora, né? No programa EBD em Ação. Quero convidar você já para próximo sábado, você está novamente conosco. E se você tem alguma dúvida sobre o assunto, está aqui o convite, mais uma vez, participe da Escola Dominical todos os domingos a partir das 9 horas, tá bom assim? Quero deixar as considerações finais, Marberto, para o senhor, e a oração final também, Marberto. Nós só temos agradecer a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui, neste maravilhoso programa, e agradecemos também ao pastor Oliveira pela confiança que ele tem nos dado, e a você, meu dileto rádio ouvinte,
telespectador que está a nos ouvir. Que Deus lhe abençoe grandemente e que você possa guardar esses ensinamentos que foram explanados aqui neste dia, viu? E vocês estão convidados para amanhã, domingo, estarem na Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede, às 9 horas da manhã, e às 9 horas da manhã lá no Monte Oreb, na congregação Monte Oreb ali, onde a Escola Dominical está sendo realizada na Escola Maria Gorete. Municipal Maria Gorete, viu? Então todos vocês estão aí nesse bairro aí, Pegas, estão convidados para participar da Escola Dominical. E todos que estão aqui no centro da cidade são convidados para a Escola Dominical aqui no Tempo Certo, viu? E à noite será o grande culto com a mocidade. Muito bem. Mariberto, eu vou fazer a oração final, o senhor dá a bênção apostólica, Amém. pode ser? Pode. Senhor eterno, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de te servir, por este programa, Senhor, a todos que ouviram, vão ouvir, Senhor. Abençoa grandemente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado a você e a todos que nos acompanharam. Próximo sábado nós estaremos aqui, se assim Deus nos permitir.